Nossa convidada de hoje é engenheira de alimentos, mestre em tecnologia de alimentos, já foi professora universitária e é mãe do Vicente e da Esther. Oi, gente, eu sou a Ana, aqui do Ana Podcast, e hoje eu tenho mais uma convidada super especial. A gente vai conversar com a Maressa Custódio. Oi, Maressa, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Maressa, então eu quero começar esse bate-papo, apesar de que antes, gente, a gente já estava aqui conversando um pouquinho. Mas eu queria, Maressa, como eu comentei com você, que você compartilhasse com a gente um pouquinho de quem é você pra gente entrar no que você faz hoje. Porque eu acredito que isso pode ser inspirador para muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Então, quem é a Maressa? Você nasceu aqui, você se formou aqui, você se casou aqui. Como que foi sua trajetória de vida? Desde o comecinho, né? Vamos lá. É uma longa história. Bom, então eu sou a Maressa. Eu não nasci em Campo Mourão. Eu sou de Arapongas. É uma cidade pertinho de Londrina, dá 150 quilômetros daqui, mais ou menos. E eu vivi a minha vida inteira lá até os 17 anos. E aí, quando eu pensei quando a gente entra naquela época da vida que a gente precisa decidir que curso vai fazer, que caminho vai seguir, precisa decidir uma profissão, que é muito injusto com quem tem só 17 anos. Verdade. E antes até dos 17, né? Eu não sei o que veio na minha cabeça que eu falei que eu queria ser engenheira. Eu precisava ser engenheira, eu coloquei na minha cabeça. E aí fui atrás de estudar, de pesquisar o que um engenheiro fazia. Eu não fazia ideia nem o que um engenheiro fazia, mas eu queria ser engenheira. E aí eu comecei a estudar e de início eu só sabia direito sobre a engenharia civil. Falei, legal, acho que eu quero ser engenheira civil. Comecei a estudar e fiz um vestibular e outro e eu não passei. E eu, pesquisando sobre os cursos, eu descobri a engenharia de alimentos e li sobre ele e falei, esse curso parece legal. E tinha bastante matemática, que era algo que eu gostava na época, eu gostava bastante. Tinha um pouco de química, que também eu gostava. Falei, vou tentar vou ficar entre os dois, entre a engenharia civil e entre a engenharia de alimentos. No que eu consegui entrar, vamos ver o que vai dar. Se eu não gostar, eu paro e vou tentar outra coisa, né? E aí foi onde eu descobri a UTFPR, aqui em Campo Mourão. E eu fiz a inscrição do vestibular aqui e vim para Campo Mourão para fazer o vestibular. Nossa, Ana, vai ficar bem longo, porque eu vou contar toda uma história. Não tem problema, tá? Não tem problema, então, esse é o objetivo. Beleza. Então, assim, os meus pais, eles foram casados por, acho que uns 15 anos. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais, o casamento deles, infelizmente, acabou. Por uns motivos, né, foi muito difícil pra mim. Eu tinha 14 anos na época e a minha irmã, Maiara, tinha 10 e o Matheus tinha 6 aninhos. E a minha mãe era super jovem, né, e ficou com nós três ali, uma mulher de 40 anos, ficou sozinha com 3 crianças praticamente pra seguir a vida. E o meu pai, apesar de, assim, o casamento acabou e a minha mãe deu muito dela, minha mãe se doou demais pra nós. E a gente passou por muitos momentos de dificuldade mesmo da nossa vida, sabe? Principalmente a nossa vida financeira. E aí, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ter uma vida diferente da vida que a minha mãe teve. Porque a minha mãe, lá, quando ela tinha os 20 e poucos anos dela, ela se casou, ela foi mãe, e ela abriu mão do futuro dela lá em 1990. Não era tão simples assim para uma mulher decidir o que ela queria fazer da vida dela. Então, ela abriu mão de estudar para ser esposa, para ser mãe, para cuidar de uma casa. E ela sempre, assim, trabalhava quando dava, fazia o que dava. Minha mãe, na minha família, tem muito perfil de empreendedor. Então, assim, o meu avô, ele até hoje, ele trabalha fazendo negócio. A minha mãe, ela é funcionária pública, mas ela vive fazendo coisas por fora também. E nessa época ela ainda não era funcionária pública? Ainda não. Nessa época que meus pais se separaram, a minha mãe, ela trabalhava com umas coisas dela e era muito incerto. Então, assim, como todo empreendimento, né? Se você trabalha, você ganha dinheiro. Se você não trabalha, você não tem nada. E a minha mãe se viu no momento que minha mãe entrou em colapso. Ela não tinha condição de trabalhar. Minha mãe definhou, ela emagreceu muito. Eu nunca esqueço de um dia que a gente ia na igreja e a minha mãe colocou uma roupa e a hora que ela não tinha percebido quanto ela tinha emagrecido até ela colocar aquele vestido. Que quando ela colocou, sabe, passou reto nela, assim, aí a gente até assustou. E minha mãe sofreu demais por isso, minha mãe
perdeu muita coisa e ficou só com a gente. E aí eu tinha aquilo na minha cabeça, que eu queria ter uma vida diferente daquela que minha mãe teve, de poder ter minha independência financeira, psicológica, e poder ter uma vida diferente dela. E aí, desde então, desde que tudo isso aconteceu, eu me tornei uma pessoa muito desconfiada e insegura. Então, assim, hoje eu percebo isso, mas na época parecia que tava tudo certo, sabe? E aí eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada em relacionamentos, eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada com muita coisa, sabe? E aí, quando eu comecei a pensar na faculdade, voltando lá, que eu descobri a engenharia de alimentos e descobri Campo Mourão, eu falei pra minha mãe, um dia eu falei, mãe, se por um acaso a gente lá de Arapongas, a gente é da congregação, então, para quem conhece essa religião, sabe que é uma das denominações mais rígidas que tem, mais tradicionais, ainda tem pessoas que não têm televisão em casa, que falam muito da vaidade, as mulheres usam só saia, ainda tem muito disso. Eu, por exemplo, uso calça só para trabalhar, é muito difícil você me ver usando uma roupa que não seja um vestido, uma saia. E aí, eu um dia perguntei pra ela, falei, mãe, se eu, por um acaso, passar no vestibular fora daqui de Arapongas, você deixa eu ir morar fora? Aí minha mãe falou assim, filha, eu deixo, se for pro seu bem, eu deixo. Ana, aquilo foi pra mim, eu nunca imaginei escutar aquilo da minha mãe. Você achava que ela ia falar o contrário. Ela falou o contrário, que ela nunca ia me encorajar, jamais. E aí, eu falei, nossa, gente, se a minha mãe é sempre rígida, e minha mãe era muito rígida, assim, de não deixar a gente sair, eu me arrepiei também. E minha mãe nunca foi de deixar a gente sair, minha mãe era daquelas, assim, que, se falasse que tinha que chegar 10 horas da noite, tinha que chegar 10 horas da noite, ela não gostava que ficava saindo, sabe? Então, eu falei, gente, se minha mãe tá falando que deixa, eu vou procurar uma vida diferente do que essa daqui. Eu quero ser diferente. Você já tinha esse desejo, já pensava, mas talvez você se sentia sem permissão pra procurar isso fora dali, Com né? Com certeza. Eu nunca imaginei que eu seria encorajada por ela. E ela me encorajou. Sim. E eu achei aquilo muito legal. Porque eu via muitas colegas minhas, muitas amigas, que tinham uma vida, uma condição e oportunidades muito melhores do que as minhas naquela época. E elas falavam, não vou sair daqui nada, eu vou ficar aqui mesmo, fazer um curso que tem aqui. Talvez até por isso, né? Eu acho que até sim, por isso. Às vezes a pessoa não saber que não tem uma perspectiva diferente, de ser um pouco acomodada. Então eu falei, não, gente, eu quero uma coisa diferente pra mim. Eu quero viver outra coisa, não é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E aí, conheci Campo Mourão e eu falei, mãe, eu vou fazer vestibular lá em Campo Mourão. E eu vou fazer vestibular de engenharia de alimentos e lá na UTF, e eu também vou fazer o da UEM. E vai ser no mesmo fim de semana. Então, eu vou ter que ir para Campo Mourão no sábado, vou ter que ficar lá no sábado, domingo, segunda e terça. Vou ter que ficar lá 4 dias para poder fazer essas provas, porque ia coincidir que no domingo eu teria a prova da UTF e da UEM no mesmo dia, uma de manhã, outra à tarde. E era aqui, lá em Maringá, daí a Não, prova da UEM. era aqui em Campo Mourão, também. porque a UEM fazia já as provas. Que legal. E na época, como eu morava em Arapongas, a outra prova que eu tinha feito da UEM, eu fiz em Apucarana, porque era pertinho pra mim. E aí a minha mãe falou, filha, tá bom, vamos. E você tinha algum familiar aqui, alguém em algum lugar pra ficar? Não, aí que vem. Foi cara e coragem mesmo. Menina, aí hoje, eu e a mãe, a gente lembra dessa história, a gente dá risada e fala, gente, que irresponsabilidade. Gente, a Rose é louca de deixar a Maressa, de soltar a Maressa do jeito que ela soltou. E como que foi, Maressa, pra você vir pra cá fazer o vestibular? Foi muito louco. Porque assim, eu tenho alguns familiares e amigos que são da congregação cristã. E eu percebo que tem uma união muito grande. Então, na minha mente passou assim, será que alguém acolheu você em casa? Ou você teve que pegar um hotel e ter uma despesa com isso mesmo? Então, foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha alguns amigos que eles moravam lá em Arapongas, um casal de amigos da igreja, e eles já moraram em Campo Mourão, e eles estavam morando em Arapongas, e naquela mesma época eles estavam se mudando para Campina da Lagoa, tipo, fazendo essa mudança, assim, passando por Campo Mourão. E aí a Cris, que era essa amiga da nossa família, falou assim, nossa, ela vai pra Campo Mourão, eu morei lá. Eu conheço uma irmã e, nossa, Rose, vai dar certo. Eu vou ligar pra ela. Na época, gente, não tinha WhatsApp. Não tinha. A gente ligava. Tudo por ligação. E aí a Cris arrumou o telefone dessa irmã, ligou pra ela e explicou a história. Falou assim, hein, ó, tô com uma irmã aqui, a filha dela, a Maressa, tem 17 anos. Ela vai pra Campo Mourão fazer vestibular e ela não tem onde ficar.
E a irmã não hospeda ela na tua casa, não sei o quê. E a irmã falou assim, não, eu hospedo ela sim. Pode vir. Manda vir, pode vir. Que dia que ela chegar? Ela chega tal dia, assim, e tal horário. Pronto. A Cris desligou o telefone. Eu não fazia ideia de quem era a irmã. Falou, tá tudo certo, pode ir. Compra a passagem, vai embora. E aí, nossa, daqui a pouco vai ter uma história que vocês vão morrer de dar risada, mas daqui a pouco, gente. E aí eu peguei e vim. Né? Não vim. Isso, faltava, tipo, uns 20 dias pra gente vir pra cá. E sabe o que aconteceu? A gente nunca mais conversou com a mulher. Tipo assim, porque naquela época você combinava um negócio e deixava. Sim, será que tá certo? Você perguntava isso. Não, e era caro, né, Maressa? Você não tinha como ficar ligando toda hora. Então, assim, a molecadinha de hoje em dia, eles não têm noção do que a gente gastava com o telefone. Não, eles não têm, eles não fazem ideia. Que tinha que ligar pra alguém, que a gente tinha que ter um número da pessoa e que se a pessoa não estivesse na casa, ninguém ia atender o telefone. Você ia ter que ligar depois. E às vezes você não tinha telefone na tua casa. E a Bina, que era o identificador de chamadas, era um negócio caro também pra ter, né? A gente mesmo nunca tinha. A gente foi ter Bina em casa depois de muito tempo. Meu Deus do céu. E aí foi muito legal, porque a minha mãe pegou e falou, filha, eu acho que tá certo. Na véspera, a minha mãe falou, Maressa, vamos ligar pra irmã, pra gente confirmar? Eu falei, mãe, é bom, né? Aí minha mãe ligou. Aqui é a Rose, a mãe da Maressa. Lembra que a Cris falou com você? Assim. Não, tá tudo certo sim. Que horas que ela chega? Aí eu me falei, vai chegar 11 horas da manhã. Ela vai sair daqui às 7h50, era a hora do meu ônibus, e vai chegar aí às 11. E aí a minha mãe ainda falou assim, não. Aí ela falou assim, como que ela é? Ela falou, não, você vai saber. A hora que chegar a loira mais linda descendo do ônibus é minha filha. Pai e mãe, Deus, eles, né? Tipo, aí aquela vergonha. Beleza. Vim pra Campo Mourão, Ana. Quando eu cheguei na rodoviária, tipo, eu não consegui dormir na viagem, era tipo quase 4 horas. Mas você acha que eu consegui dormir? Não fazia ideia pra onde eu tava vindo. Cheguei aqui em Campo Mourão, aí eu já falei, meu Deus, e agora, né? Que vergonha. Tipo, porque daí começou a bater em mim aquela insegurança de todo adolescente. Porque eu tinha 17 anos, adolescente, né, gente? Não, e assim, eu acho legal a gente falar também, Maressa, que nessa época que nós tínhamos 17, 16 anos, já tinha internet, mas não era igual hoje, que você tem a internet literalmente na sua mão. Você coloca aqui Londrina, São Paulo, e você já acha onde ir, onde é a rodoviária, quantas rodoviárias que tem. Você sabe tudo pela internet. Nessa época a gente não tinha tanto acesso assim, né? Então realmente você ia pra um lugar que você não sabia onde você tava indo. Não fazia ideia. Eu vinha pelas placas. Não tinha GPS, celular, não tinha smartphone. Na época, o celular da gente não tinha nem visor colorido, gente. Só tinha jogo da cobrinha, sabe? E se vocês não sabem o que é jogo da cobrinha, pesquisem no Google. Com certeza os mais novos não vão saber. E aí, eu vim pra Campo Mourão. Cheguei aqui, desci do ônibus e vi parecia uma irmã, porque a gente reconhece quem anda com direção de longe. Cabelo preso, saia pra baixo do joelho, um sapatinho baixinho. Falei, deve ser a fulana. E aí eu peguei, a hora que eu desci, ela veio e sorriu assim, você é a Maressa? Eu falei, sou. Ai, nossa. Eu sou a fulana, vamos embora. Falei, graças a Deus, pelo menos estou em boas mãos. E na época, gente, era uma coisa assim, que a minha mãe, eu acho que eu não tinha... Não, eu tinha celular, sim. Porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu perdi o celular e minha avó me deu um celular dela pra eu ficar durante um tempo, mas nessa época eu tinha o meu. E aí eu entrei no carro da irmã e ela pegou e foi me mostrar Campo Mourão, entrei e tal, daí ela me levou pra casa dela, ela tinha feito almoço pra mim, eu fiquei lá. E aí, beleza, foi muito bom. Nossa, eu agradeço muito ela. Eu, às vezes, encontro com ela na igreja. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você ainda tinha contato com ela. Muito contato, assim, não tenho uma amizade com ela. Demorou muitos anos depois desse dia pra eu poder encontrar com ela de verdade. Justamente, porque não tinha essa facilidade de manter contato, né? Eu só sabia onde ela morava, mas eu não lembrava o número do apartamento, eu não lembrava. E aí, um dia, aí eu peguei e fui lá, e uma coisa que aconteceu, não é pra não tô me vitimizando de forma alguma, mas era uma insegurança tão grande, eu tinha vergonha. Eu tenho vergonha, por exemplo, se você me receber na tua casa, você fala assim, Maressa, fica à vontade, tá? Se você quiser alguma coisa, tem na geladeira. Esquece. Eu também. Eu jamais vou abrir a geladeira pra procurar alguma coisa pra comer. Olha, eu não abro a geladeira na casa do meu namorado, raras exceções. E assim, a gente é amigo de infância e namora há muitos anos. E eu super te entendo, porque isso vinha da nossa criação, né? De não ficar mexendo nas coisas dos outros. Então eu super te entendo. E foi exatamente isso que aconteceu. E ela falava pra mim, Maria, você não tá com fome? Vai lá comer.
Aí eu Coitadinha. ficava assim, não vou, tipo, não, eu tô tudo bem, eu já vou. Aí, beleza, e fiquei, gente, eu fiquei aqueles 4 dias, e sabe que hora que eu comia? Eu comia, eu acho que nem minha mãe deve saber disso, ela vai saber quando ela assistir o vídeo. Eu comia na hora que eu saía pra ir fazer as provas, porque daí eu saía um pouco mais cedo, parava em algum lugar, comia alguma coisa, e na hora de vir embora eu comia, e comprava algumas coisinhas pra deixar na bolsa e comer. Gente, eu comia escondido. Ai, que tonta. Ai, que dó. De vergonha. Tipo, de vergonha de comer. E tinha comida lá. E me oferecia uma comida, sabe? Que bobeira, gente. Eu sério. super entendo. Foram 4 dias. No dia de vir embora, eu não via a hora de ir embora pra minha Pra casa. poder comer. Não, mas eu queria estar com a minha mãe, sabe? Eu lembro que Saudade. no último dia choveu e eu queria... Nossa, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe, num lugar completamente longe, diferente, que eu não tinha ninguém por mim. Eu não tinha ninguém. Sim. E eu falei, meu Deus, eu quero muito ir embora. Aí fui embora. E aí, beleza, passei nesse vestibular. E por ironia do destino, ou não sei se por incapacidade, eu só passei nesse vestibular, só no da UTF. Ai. E aí, eu falei, nossa, e agora, né? Passei, vou ter que fazer. E aí, quando saiu o resultado do vestibular, gente, vocês não sabem. Agora, é a história que eu falei que vocês iam morrer de dar risada. Engraçado. Eu vi meu nome lá no edital. Falei, gente, eu passei, não acredito. Eu venho de uma família que, assim... na verdade, não que a minha família seja, tipo... Não é isso, tá? Mas, assim, eu fui, tipo, a primeira pessoa que passou numa... Eu tive uma prima que estudou numa faculdade pública, que ela estudou na UEL. E quando ela tava, tipo, na metade do curso. Mas, assim, nunca ninguém tinha estudado numa universidade federal. E tinha aquilo, numa federal. Sim. Tinha muito esse nome, até sabe? hoje tem isso, né? De ter esse status de estudar numa universidade federal. E você sempre estudou em colégio público? Sempre estudei em colégio público. público. Porque tem mais esse peso ainda, né? Aí Porque tinha. normalmente dizem que quem estuda em colégio particular tem mais facilidade de passar numa universidade pública e federal. Então, meu Deus, tem que ser um gênio, E era né? bem isso, porque as pessoas ficavam assim, você estuda no Garcês, jamais você, tipo, tira isso da sua cabeça, não sei o quê. E eu consegui, sabe? E, assim, tá certo que se eu parar pra pensar, às vezes não era tão concorrido, não é uma medicina, não é uma Unicamp, tá? Mas assim, importa. pra mim foi uma conquista vitória, muito uma grande, porque vendo de onde eu vim, era uma conquista muito importante. E aí, o que aconteceu? Eu vi meu nome lá no edital e eu li lá, assim, matrículas, dia 20 e 21 do 12. E era, tipo, dia 19 do 12, aquele dia. Nossa. E tava lá escrito, providenciar essa lista de documentos, cópia autenticada, se você não puder trazer a original, não sei o que, tem que ser. E aí, minha mãe tinha arrumado um serviço pra mim numa loja de roupa, pra eu trabalhar no final do ano. E eu tava adorando, porque eu nunca tinha trabalhado também. Aí e eu tava adorando. Seu dinheiro. Eu ia ganhar um dinheirinho no final do ano e tal, porque eu nunca tinha... Porque eu sempre fui muito estudiosa, então eu acabava, tipo, sempre queria só estudar. E aí, o que aconteceu? A minha mãe... Eu falei, mãe, tem que ir lá fazer minha matrícula da faculdade agora. Nossa. Ela falou assim, vai pedir pro teu pai. Porque eu não vou bater lá em Campo Mourão. Tipo, na época, minha mãe tinha um uninho, que o uninho da minha mãe não chegava nem até Sabáudia, que é tipo 10 quilômetros de Arapongas. Eu sei, E aí, pertinho. bem pertinho. E a minha mãe falou assim, eu não vou pedir o carro pro teu avô. Sempre que a gente precisava pra algum lugar, a gente pedia um carro pro meu avô, tipo, emprestado. E aí ela falou, não, pede pro teu pai, que teu pai vai ter que ir. Porque ele vai ter que ir. Liguei pro meu pai, falei, pai, aconteceu. Aí meu pai ficou muito feliz, que eu passei no vestibular, não sei o quê. Eu ia te perguntar exatamente isso, Maressa. Se ficou alguma situação assim de você pedir e ele falar, não vou levar. Eu tinha um pouco de medo do meu pai falar que não ia levar. Muito medo. Mas era tranquila a relação de vocês, assim, só que apesar da dificuldade. Meu pai é meio rígido, assim, no sentido de... Meu pai foi criado na roça e ele é daqueles que, tipo assim... sabe quando a gente queria material escolar? Mochila pra ir pra escola. É daquele pai que fez assim... Na minha época, eu levava meu material na sacola de arroz e não sei o quê. E era muito chato. Conto do Quixute, do Conga, sei lá mais do quê. Que andava com o sapato rasgado. Aqui em Campo Mourão é a mesma coisa. Ninguém merece. Que andava não sei quantos quilômetros pra ir pra escola. Aquela conversa, que eu tô cansada. E aí, o meu pai... Eu falei, gente, será que o pai vai querer ir? Não, ele vai querer. E ele ficou muito animado. Não, filha, eu vou. E na época a gente tinha uma tia, uma irmã da minha avó que morava aqui. Disse, não, eu vou passar lá e eu vou pegar a avó Cida e vou levar ela na casa da tia fulana e vai ser muito bom. Beleza, monta os documentos aí e a gente vai. E vambora. Falei, então tá, pai, mas eu não vou, tá? Porque daí eu vou que eu tô trabalhando, eu não ia vir junto com meu pai. E aí meu pai pegou os documentos e veio pra Campo Mourão. Quando ele chegou aqui, deu tipo assim, saiu de Arapongas umas 7 horas da manhã, umas 10h30, 11 horas, ele me ligou. Maressa, me fala uma coisa. Você tem certeza que você passou no vestibular? Aí eu falei... Passei, pai. Acho que eu passei.
Meu Jesus Gente, eterno. eu fiquei amarela. Aí ele falou assim, não, você tem certeza? Eu falei, pai, eu tenho. Eu li, eu vou conferir aqui. Não é possível você ter certeza, porque você não sabe nem ler. Porque eu cheguei aqui hoje, dia 20 de dezembro, e tá tudo fechado. Falei, peraí. Aí eu peguei, a gente foi ler o edital. A matrícula era 20 e 21 de janeiro. Meu pai foi um mês. A hora que você falou, eu falei, gente, mas será? Porque essa época, funcionário público já tá tudo de férias. Pois mas não sei, né? Só tava o homem da guarita. Por causa dessas greves, eles mudam os calendários, né? Só tava o homem da guarita, gente. Maressa do céu. Meu pai me arrebentava de ódio. Meu pai queria me matar. E aí o meu pai tava tão orgulhoso de mim, o orgulho dele foi do céu ao chão. E a despesa de vir de lá aqui. E aí ele brigou comigo. Ai, porque minha caminhonete estragou, não sei quantas vezes na estrada e não sei o quê. E você não conta mais comigo pra isso, hein? Em janeiro eu não vou vir. Ele falou bem assim pra mim. Aí eu falei, você já murchou. Acabou, né? Já tinha, quando a esmola é muito de santo, desconfia. Falei, porcaria, né? Beleza. Aí tá. Aí foi, passou. Mas essa é uma história, assim, que eu conto isso, as pessoas não acreditam. Mas meu pai veio um mês antes fazer minha matrícula. Porque eu não prestei atenção naquela afobação de, ai, meu Deus. Não, e mesmo que a instituição tivesse aberta... não era naquele dia. XY, não ia ter o que fazer. Não ia ter o que fazer. É edital, não tem o que fazer. E aí, beleza, meu pai voltou embora. Daí, no outro dia, ele me devolveu os documentos muito bravo. Ele era muito puto. Me deu só esses documentos aqui. Me entregou não, eu tô imaginando você lá. Um envelope amarelo, eu fiquei morrendo. Não perguntei nem se ele tava bem, porque ele ia falar assim, bem, não sei o quê. Não, nem falei nada. Aí, beleza. Aí, comecei a faculdade, foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Daí, quando eu vim, a gente veio fazer matrícula, a gente encontrou um lugar pra morar, fui morar com uma menina, morei com as meninas durante a faculdade. Foi muito gostoso. Que legal. Foi uma época, assim, que a época da faculdade é muito boa e eu morava fora da cidade dos meus pais, então, assim, aproveitei bastante as coisas que, mãe, vou fazer o quê, né? Mas as coisas que você não deixava fazer quando eu tava dentro de casa, eu saía bastante mesmo, eu chegava tarde em casa, enfim, fazia, aproveitei mesmo. O que um jovem faz. O que um jovem faz que está longe dos pais, sim, principalmente. E aí, quando foi em 2011, final de 2011, eu conheci o Alan, que é o meu marido. Que é o seu esposo. E aí, assim, na época eu falava que jamais eu namoraria, casaria antes de terminar a faculdade, que eu jamais ficaria presa por causa de homem, assim, tinha umas coisas na minha cabeça, que jamais, a minha vontade, eu nunca imaginei... Nesse momento que você conheceu ele, você tava com quantos anos e em que período da faculdade você tava? Eu tinha 19 anos. Nossa! E eu tava no terceiro ano, eu tava, no quinto, sexto período. Lá são 4 anos. 5 anos. 5 anos, então 10 períodos. Você tava 10 períodos, tava na metade do curso. Da metade pra frente. Porque eu conheci ele em novembro daquele ano. E aí eu falei pro meu marido... falei pro meu marido não. Eu conheci ele e eu ficava assim... Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer faculdade e eu ia ganhar o mundo. Eu nunca imaginei que isso... Eu vim pra cá em 2009. Você acha que eu imaginava que em 2021 eu estaria em Campo Mourão ainda? Não. Jamais. A gente sempre imagina coisas maiores. Eu estaria assim, né? morando em São Paulo, no Mato Grosso, não sei o quê. Todo mundo fala, tá inaugurando uns frigoríficos lá, não sei o quê. Eu vou trabalhar lá e não sei o quê. E eu vou pra indústria e eu vou ser engenheira lá nessas indústrias e não sei o quê. E aí, quando eu conheci o Alan, acaba que a gente faz escolhas, né? Sim. A gente começou a namorar. Logo a gente decidiu que queria casar. E eu falo pra todo mundo que quem pediu pra casar com meu marido foi eu. Então, se você acha que o Leandro tá te enrolando, chega junto. Eu acho que um enrola o outro. Então tá tudo bem, certo. tá tudo certo. Porque com o Alan, um dia eu cheguei nele e falei assim, quando eu conto, eu acho que eu sou louca. Daí eu mandei assim pra ele, tinha MSN na época, tá, gente? A gente conversava pelo MSN. Aí a gente conversava todo dia. E eu mandei pra ele assim, hein, você tá achando que a gente tá dando certo? Aí ele falou assim, eu acho que tá. Falei, o que você acha de casar? Aí eu acho. Mas você. Porque assim, eu tenho algumas amigas de faculdade que vinham de fora, moravam sozinha, com amigas em república, e às vezes começavam. Teve situações assim, ou parentes minhas, que começavam a namorar, e aí, por conta de, assim, já dividir aluguel, de estar longe dos pais, e precisar, talvez, sair da situação que tava, iam morar junto com o namorado. Teve alguma situação assim ou nada a ver? Vocês quiseram morar junto e casar porque você achava que tava na hora de dar esse passo com ele? Eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, mas com essa pergunta me fez refletir.
Porque assim, na época, a gente tava... O meu marido, ele morava com a avó dele. E eu morava com as minhas amigas, né? E a gente vivia junto. A gente se via todos os dias. Chegava final de semana, a gente passava o final de semana inteiro junto. E aí, eu não sei se foi algo... eu acho que quando a gente chegou na nossa família, falou, a gente vai casar. A gente tinha 2 meses de namoro. E a gente decidiu que ia casar. Então, tipo assim, não, a gente vai casar. Aí o povo falou assim, minha avó, eu lembro até hoje, num domingo, lá na minha mãe, ela falou assim... Sério? Gente, eu tô chocada. Ai, minha mãe... Leandro Cláudio, você escutou? 2 meses, neném. A gente tinha certeza que a gente ia casar. Não, eu também tenho, mas assim, eu não tenho. Mas já foi alguns anos, né? Eu também tenho essa certeza, mas eu não tenho essa coragem. Entendeu? É diferente. O pior, Ana, é que assim, a gente chegou na minha família e era tipo 2 meses de namoro, de verdade, pouquinho tempo. Não, é porque também assim, eu sou evangélica também, eu sou de família cristã. Normalmente, quem é da igreja se casa muito rápido por inúmeras questões. Mas, gente, eu jamais casaria rápido por questões. Eu pensava, nem conheci menino direito. Conheci, o Leandro é meu amigo de infância. De infância não, de adolescência ali. Eu conheci ele, sabia de onde ele vinha, quem é a família, nananã, que ele era uma pessoa boa. Mas eu não tive essa coragem, Marissa. Realmente, você tá de parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Mas aí, vocês tomaram essa decisão? Tiveram apoio? A gente chegou na nossa família, na minha família, principalmente. A gente falou, não, que a gente vai casar, não sei o quê. A minha avó... Ela, tipo, ela levantou, assim, num almoço, eu lembro até hoje, a cena, minha avó falou assim, Marissa, você não acha que tá muito cedo pra vocês falar de casamento? Aí eu surtei com a minha avó, falei assim, a senhora não sabe de nada, porque a gente A jovem revoltada. Tipo, 20 anos achando que... E aí, tipo assim, a gente começou a ir atrás de coisa de casamento, gente, eu não trabalhava, eu fazia faculdade, tipo, hoje em dia eu olho pra trás e falo, gente, eu era muito sem juízo. Sim. Porque assim, o Alan trabalhava, né, ele tinha a profissão dele já. E aí, eu tava terminando a faculdade, eu ganhava a bolsa da faculdade e eu era sustentada pelos meus avós. E aí, tipo assim, eu não trabalhava e eu resolvi que eu queria casar. E aí, eu fui atrás, tipo assim, eu queria, de festa mesmo, sabe? Eu fui atrás de buffet, eu fui atrás de vestido de noiva, fui atrás das coisas, só que, gente, eu não tinha dinheiro pra casar. Você começou a somar. Eu nem somava, tipo assim, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro. Aí eu cheguei, no fim, quem pagou o nosso casamento foi os meus avós, eles arcaram com essa despesa. E você casou aqui em Campo Mourão ou lá? Não, casei lá em Arapongas. Lá. Mas a família do seu esposo é daqui? A família dele é daqui, mas a minha é toda de lá. E aí, já que seus avós estavam pagando, né? Eles que fossem... Era tipo isso, lá ia sair mais barato, e a maior parte dos convidados era de lá. Assim... e aí, o que aconteceu? Eu acho que foi muito misto das duas coisas. Eu acho que tanto um pouco dele querer tomar as rédeas da vida dele, assim, sabe? Dar esse passo, porque ele não morava na casa dos pais, o Alan é filho único da mãe dele. O pai dele tem 2 crianças no segundo casamento, tem a Maria Antônia e o José Miguel. E na época, o Alan era o único filho ainda, o pai dele era recém-casado do segundo casamento, e ele morava com a avó dele. E assim, a gente sentia que a gente queria... E eu morando sozinha com as minhas amigas. De vocês, né? E aí, o que ia acontecer? No outro ano eu ia me formar. Isso a gente começou a namorar em 2012. Em 2013 eu ia me formar. E aí, o que ia acontecer? Será que eu ia voltar para Arapongas? Será que eu ia ficar... O que ia acontecer dessa vida? E aí, a gente se encontrou. E eu não sei se foi alguma coisa de eu já ter cansado dessa vida de morar junto com amigas. E ele querer também uma vida, tipo, um pouco mais dele também. E a gente tomou essa decisão, sabe? E foi algo que a gente tinha muita certeza que a gente queria casar desde, assim, de 2 meses de namoro mesmo. Mas isso eu acho que é o mais importante, né, Marissa? Se vocês dois queriam isso... Vocês dois queriam, né? E quando a gente falava, muita gente, tipo assim, achava que eu ia casar porque eu tinha engravidado, ou então... O típico de quem é cristão, né? Ou de quem casa muito novo, ou de quem casa novo, ou que a gente casou porque queria namorar, ou que casou porque... não, tipo, a gente queria casar, a gente queria ficar junto. É que daí a gente entra na questão de que, assim, de qualquer forma, qualquer decisão, qualquer coisa que você faça, sempre vai ter alguém falando. Então, eu acho que é legal a gente falar, Marissa, que é importante você se conhecer, você saber o que você quer.
A gente até tem uma entrevistada uma convidada, né, que eu vou conversar também num outro podcast, que eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto com ela. Como é importante a gente saber o que a gente quer pra gente conseguir criar ali o caminho da nossa vida, né? Porque, claro, a opinião da família, dos nossos amigos é importante. Eu acho muito legal, muito válido você ouvir conselhos, ouvir o que as pessoas vão te falar, o que elas vão apontar. Mas eu vejo que, na grande maioria dos casos, as pessoas vêm com uma opinião e um olhar que não é pra agregar, é só pra dar um palpite. Então, a gente sabendo o que a gente quer, a gente consegue filtrar muito isso, né? E a gente consegue saber qual opinião, qual é o conselho que a gente vai dar mais valor, vai ter mais peso, né? E hoje, depois de alguns anos, aí você já tem 2 filhinhos, né, Maressa? Sim, aí foi passando um tempo, aí a gente casou em 2013, aí eu vou pular agora uma parte, né? Me formei na faculdade, depois nunca imaginei que eu ia casar antes de me formar, e eu casei antes de formar. Eu quero até entrar mais nessa sua parte profissional ainda, mas vamos terminar essa parte pessoal. E aí a gente vai chegar nessa parte profissional agora, inclusive, que daí eu terminei a faculdade, e no final da faculdade eu fiz um estágio na Coamo, que é uma indústria muito forte da área de alimentos aqui em Campo Mourão, e conhecida nacionalmente. E aí eu achei legal, achei que foi muito válido, aprendi muita coisa, só que eu percebi muito preconceito com as meninas que entravam para ser estagiárias, falta de oportunidade, assim, eu percebia que quando vinham os estagiários da UEM, por exemplo, que era uma instituição ali de Maringá, eles tinham mais oportunidades do que a gente que vinha da UTF. Sabe aquela história de que parece que santo de casa não faz milagre, sabe? De que daqui não é tão bom, vamos pegar de fora e não sei o quê. Era isso que eu sentia. E eu falei, eu acho que não é isso que eu quero pra mim. E agora? O que eu vou fazer? Terminei a faculdade, casei. Meu marido tem essa raiz aqui. E eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer na minha vida? Tipo assim, aí eu falei, meu Deus. E eu conversava com meu marido, falava, amor, e se eu arrumar um emprego fora daqui, a gente vai? Não, a gente vai. Ele sempre te apoiava, sempre então. me apoiava. Mas assim, também não arrumava mala pra ir, nem procurava vagas, né? Tipo, gente, entendeu? Então, se apoiava, mas médio. Sim. E aí, acabou que eu passei no mestrado e comecei a fazer mestrado. E aí eu fui bolsista do mestrado, aí eu me sustentei com isso por um tempo, né? Que era um salário que a gente recebia, um valor baixo, inclusive, tá, gente? Não vai achando que quem faz mestrado, doutorado ganha rios de dinheiro. Não, mentira, tá? O dinheiro é pouco. Era pra realmente concluir o mestrado, Era pra cobrir não as despesas. Era pra sustentar e ficar rica. Não é. Ninguém vai viajar com dinheiro de mestrado. Não, isso não existe. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, não, eu quero ser professora universitária. É isso que eu quero, vou fazer concurso, não sei o quê, vambora. E aí, quando eu tava terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de começar a atuar como professora. E aí na eu entrei UTF mesmo, porque teu mestrado foi na UTF também. Foi na UTF. Você se formou aqui na UTF em Campo Mourão e fez o mestrado aqui também. Fiz mestrado ali e minha primeira experiência profissional foi na UTF, que eu entrei como professora substituta. Que legal. Então foi muito legal, porque com os professores que me fizeram sofrer, daquelas noites mal dormidas, nem dormidas, na verdade, eu passei a ser colega deles depois de um tempo. Até hoje tenho uma relação muito boa com todos eles. E foi muito legal pra mim ter esse crescimento, porque eu vi muitos deles falar, nossa, Maressa, a gente viu você entrando aqui com 17 anos, uma menina, e, né, passou tanto tempo aqui Eu imagino que seja muito gratificante pra eles, porque eu vejo que os nossos professores, eles querem ver a gente bem, né? Então, eu imagino, você ali deve ter sido muito gratificante pra eles também. E eu acho que você aprendeu mais ainda, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, Aprendi muito mais. Aí eu falei, gente, eu quero fazer isso sim. E aí, terminou aquele ano, isso foi em 2015 já. E aí, em 2016, eu terminei o doutorado e consegui entrar... Mentira, terminei o mestrado e entrei no doutorado. E aí, nisso, o meu contrato na UTF, ele não foi renovado, porque era contrato temporário. E o doutorado era aqui na UTF também? Era na UEM. Era lá em Maringá. Aí você ia ter o peso da UEM no seu diploma. Aí eu ia ter o peso da UEM no meu diploma. E aí, o que aconteceu? No mesmo dia que eu defendi o mestrado, eu fui chamada para ser professora no Integrado, que é um centro universitário aqui da nossa cidade. E aí, eu falei, nossa, que legal, né? Eles me chamaram pra trabalhar lá. E fui. Nossa, foi muito bom. E lá eu aprendi muita coisa. Você ficou muito tempo lá, Maressa? Fiquei 5 anos. Nossa, é bastante. Fiquei bastante tempo. E foi lá que eu construí a base pra atuar como consultora, como eu atuo hoje. Porque lá eu participei, na universidade pública, os projetos, assim, parecia que era muito distante de mim. Quando eu entrei no Integrado, era o contrário.
os projetos eram colocados na minha mão. Então, eu desenvolvi... Foi aí que eu me apaixonei muito pela área da consultoria. E eu vi que eu queria muito ser engenheira de alimentos, não dentro de uma sala de aula apenas, que eu queria atuar em outras áreas. E aí, dentro de outras empresas, dentro de outras empresas, que eu queria levar melhorias para essas empresas. E aí, lá no Integrado, eu era responsável por fazer muito projeto de capacitação para pequenos produtores, de dar assistência de rotulagem, de realmente prestar uma consultoria, que era, na época, assim, sempre foi em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, e eu que sempre estava por trás desses projetos. Então, assim, foi algo que me fez conhecer muita gente, que me fez ter muito networking com vários empresários da cidade. E quando você se torna empresária ou empresário, isso é muito importante, né? O network, ele abre portas, assim, te faz conhecer e aprender coisas que a gente aprende só a prática, muita coisa. que é muito importante, não te dão quanto um network bem sólido. E assim, às vezes, assim, é muito importante lembrar também que um profissional que só tem currículo acadêmico e não tem experiência e não conhece ninguém, não vale nada. É só papel para você engavetar. Olha, eu vejo isso em muitos cursos, mas em alguns momentos eu vi isso no meu curso. Eu já comentei que eu sou formada em turismo e meio ambiente. E eu sentia muita, assim, dificuldade, porque a gente tinha alguns, não todos, mas tinham professores do meu curso que eles não tinham vivência profissional, não tinham saído para o mercado de trabalho. Eles construíram uma carreira incrível no campo acadêmico, e ali eles dominavam, mas a gente forma profissionais para o mercado de trabalho. No meu curso, não é a maioria dos alunos que vai seguir a área de pesquisa. Ainda mais no curso de turismo, que é um curso que não é tão, assim, profundo isso. Eu até quero trazer uma pessoa dessa área, porque se eu estiver falando besteira, eu preciso ser corrigida, obviamente. Eu não sei como as coisas estão agora. Mas, assim, nossa, eu tinha coisas... tinha coisas no mercado profissional que eu não tinha nem ouvido falar na faculdade. Ou então que eu ia conversar com algum professor para eu saber o que fazer... E o professor me dava um conselho que você via que ele não tinha know-how nenhum, porque ele não tinha vivência no mercado de trabalho. E, às vezes, um acadêmico que estava trabalhando tinha mais conhecimento em alguma coisa. Então, assim, isso é muito complicado. Por isso que eu penso que quem mais faz é quem mais aprende. Então, a gente tem que sair, tem que dar a cara a tapa, assim, porque na prática da profissão que é onde você mais aprende. Por isso que eu vejo tantos profissionais que não têm formação. Às vezes, assim, um dono de empresa que cresceu, escalou o negócio. Nem é formado em administração, não é contador, mas ele, na prática, no errar e refazer certo, ele conseguiu melhorar e crescer o negócio dele, né? Então, a prática é muito importante nesse sentido. Eu concordo muito com isso, até, inclusive, quando essas experiências que eu tive foram me enriquecendo. Eu falo que com qualquer pessoa que eu atendo, eu contribuo com a empresa da pessoa, com a vida dela, mas ela me ensina muito. É uma troca muito importante, sabe? Então, assim, eu concordo muito com o que você falou, porque, por exemplo, eu que fiz engenharia de alimentos, tenho um carinho enorme pelos meus professores, né? Só que a grande maioria ali nunca pisou o pé dentro de uma indústria. E aí porque o engenheiro de alimentos, ele não é formado para empreender. Ele é formado para trabalhar em indústria. Só que nem quem está nos formando ali tem essa experiência para nos passar. É a mesma dificuldade que eu senti. A experiência é muito acadêmica, muito da pesquisa. Então, o aluno, ele sai, assim, perdido. E fala, meu Deus, e eu acho, isso que você falou é muito legal. Porque eu acho, assim, a gente já entra na graduação perdido. Porque, igual você falou, quando você está procurando um curso, você não sabe nem quem é você, o que você quer fazer. Muito menos qual é a profissão que você quer seguir para a vida inteira. Então, assim, claro, de algum lugar a gente tem que começar. Alguma coisa a gente tem que tentar. Ainda que a gente decida que não é aquele curso, não é aquela profissão que a gente quer e mude. Eu acho isso super válido também. Mas é muito difícil você não ter uma referência, porque a gente busca muito uma referência. E quando a gente não encontra, aí que a gente fica mais perdido ainda, né? E claro, tem pessoas que vão abrindo as próprias portas. Mas eu acho muito bacana a gente ter uma referência. E até por isso que eu queria muito fazer esse podcast, porque eu penso que a gente pode ser uma referência, sabe? Pra inspirar ainda que pouquinho uma pessoa que tá lá com seus 15, 16 anos, pensando em que curso vai fazer e se sentindo perdida igual a gente se sentiu lá atrás. Né? Então, eu acho isso muito válido, porque é muito bom ter uma referência, né? Como eu já falei. É muito bom. E assim, Ana, é uma coisa que eu acho que foi muito válido, que assim, a experiência que eu tive durante esses 5 anos, misturados com sala de aula e com todos esses projetos que eu era envolvida, com projeto de pesquisa, projeto de extensão, atendendo a comunidade, eu aprendi e eu me tornei, assim...
eu construí a base pra atuar como eu atuo hoje. Sim. Então, assim, hoje, eu não vou falar, eu não tenho todas as respostas pra te dar, mas eu sei onde procurar essa resposta pra te dar. Então, assim, hoje, então, quando eu trabalhei no integrado por 5 anos, nesse meio tempo, em 2018, eu engravidei do Vicente. Tive ele. Nossa, nesse meio tempo, eu não quero casar ainda. Nesse meio tempo, a Marissa namorou em 2 meses, casou, engravidou, teve um neném, engravidou de novo. Misericórdia. Demorei 5 anos pra engravidar. Eles são novinhos. Demorei 5 anos. Mas não porque eu queria ter demorado tanto, porque eu descobri no meio do caminho uma endometriose, tratei, demorou pra gente conseguir engravidar do Vicente. E aí, o Vicente foi assim, Deus prometeu ele pra nós. Então, você também é cristã, você acredita nos planos de Deus. Com certeza absoluta. Então, assim, Deus falou pra mim que ele ia me dar um filho. Então, assim, eu nunca esqueço. Um dia eu fui no culto e na hora da palavra, a parte da Bíblia que foi lida foi a parte da Ana, que a Ana não gerava. E eu lembro que no finalzinho ele falou, o ventre de quem não gerava vai gerar. E naquele dia, eu já tava grávida e eu não sabia que eu tava grávida. Eu tô inteira arrepiada. Eu vou repetir também. Aí o Vicente foi um menino muito esperado, ele nasceu muito perfeito, neném mais lindo do mundo. Claro que toda mãe acha que o neném dela é o mais lindo do mundo. Mas é o natural. Mas o Vicente é maravilhoso. E aí eu tinha na minha cabeça que eu queria ter 2 filhos antes dos 30 anos. Só que daí, gente, demorou muito pra engravidar. Eu fui ter o Vicente, já tinha 27. Falei, meu Deus, não vai dar tempo, preciso cumprir essa meta, e agora, né? Aí, eu sou meio doida, vocês também, eu sou meio doida, né? Invento que quer casar em 2 meses. E assim, eu coloco essas metas assim. Era o que você queria, você tinha que construir isso. E aí, depois que o Vicente veio, eu falava que eu queria ter 2 filhos próximos, pra eles crescerem juntos. E só que quando ele nasceu, nos primeiros, eu falei, gente, eu não vou querer ter outro de jeito nenhum. Deus me livre, eu não durmo mais, acabou minha vida, não sei o que, não sei o que. O cansaço da recém-mãe dói. A gente tem vontade de chorar. Imagino. E aí, eu peguei e eu lembro que... Mas passa, é uma coisa muito engraçada. Dá 3, 4 meses, você não lembra daquilo. A minha mãe sempre fala isso. Eu falo, mãe, como que é a dor do parto? Mãe, 3 partos naturais. Tudo. Que a minha mãe teve, 3 de parto normal, natural. Gente, eu não sei direito se é normal ou natural. Eu sei que é pela via natural. Eu acho que não teve anestesia. Eu acho que não teve essas coisas assim, que eu me lembro da minha mãe contando. Daí ela fala que é uma dor insuportável, mas que depois, a hora que você vê o neném, a minha mãe sempre deixou isso muito claro pra gente, que quando ela via a gente, nossa, ela já nem lembrava mais, assim, de dor, sabe? Então eu acho isso tão lindo, porque parece que Deus preparou esse momento dessa forma. Ao mesmo tempo que a mulher tem que passar por essa dor do parto, é uma coisa tão incrível, né? De todas as mães relatarem muito isso, né? É muito comum. Tem casos e casos, histórias e histórias, mas é muito comum eu ver amigas, familiares que foram mães contando isso, que depois que vê o bebê, que o neném chora, que pega ele, nossa, não consegue lembrar de nada de dor, né? Eu não tive parto normal, os 2 foi cesárea. Mas assim, sem romantizar a maternidade, porque eu sei que é punk, eu sei que não é um jogo pra amador, e se você for amador, você tem que ficar profissional rapidinho, porque é uma dedicação, é uma coisa, assim, muito intensa, né? Você não tem tempo pra pensar, você só tem que fazer. Tipo, você tem que fazer, você tem que conseguir. Você tem que fazer o que é preciso. E aí eu lembro que aí quando o Vicente tava com 5 meses, mais ou menos, eu ficava, gente, o Vicente é tão perfeito. Porque assim, ele era perfeito, do jeito que eu tinha pedido pra Deus, assim, ele foi desenhado, sabe? Ele era tão aquele cheirinho de neném. E aí, um dia eu tava me perguntando, falei, gente, será que eu falo que eu quero ter mais filho, que eu quero ter 2 antes dos 30, que eu quero ter 2 próximos, mas será que Deus vai me abençoar de novo? Porque Deus me abençoou tanto com ele, eu não vou ter esse privilégio de novo, de ter outro filho. Eu tinha isso porque demorou tanto pra eu conseguir ele, demorou tanto pra Deus mandar ele pra mim. Tipo assim, eu tinha na minha cabeça que Deus falou assim, Marissa, deu? Gostou? Acabou, sabe? Era isso aí, assim, sentiu o gostinho. E aí, eu conversando com meu marido, falei, amor, o que você acha? A gente podia ter outro perto, né? O que você acha quando o Vicente tiver 1 aninho, a gente começar a pensar e não sei o que? Falei, amor, legal. Ele super topou. Não, eu que dito as regras lá em casa. Ele querendo ou não querendo vai ser, né? Tipo... Aí, ele pegou... E aí, quando o Vicente tinha... Foi no Dia dos Pais, de 2019. O Vicente tinha 7 meses. O meu marido percebeu que eu não tava muito bem, que eu tava meio estranha. Muito estressada, muito... Do mesmo jeito que eu estive no começo da gestação do Vicente.
E ele falou assim, amor, será que você não tá grávida? Eu falei, tá doido? Capaz. Grávida? Tô dando mamar aqui, ó. Tô dando mamar, amamentação. A minha mãe foi a mesma conversinha. Aí ele pegou, a gente foi na igreja um dia, num domingo, e depois do culto a gente foi na farmácia comprar pasta de dente, não lembro que a gente foi comprar. E aí ele falou, amor, vamos levar um teste? Eu falei assim, pra quê, Elan? Aí ele falou, não, vamos levar um teste. E você realmente não achava? Não, eu não achava nunca. Aí ele pegou e falou, não, vamos levar. Eu falei, vamos Mas também, gastar. assim, não tava tendo nenhuma proteção pra não engravidar. Não tava. Mas eu tinha na minha cabeça que, assim, que tinha sido tão difícil. Mas eu tinha na minha cabeça também, porque assim, você tinha que se endometriose, Deus mandasse um filho pra mim, era porque Deus queria mandar um filho. Claro. E eu ia aceitar aquele Sim, filho. Eu queria claro. muito ele. Uhum. E aí eu peguei e falei, ainda brinquei, vamos gastar R$6,90 pra eu fazer xixi nesse palitinho de novo e dar negativo. Tipo, vamos lá fazer. Porque por mais que você não queira estar grávida, é muito estranho fazer um teste de gravidez e dar negativo. Parece que não sei, é uma sensação estranha. E aí... Eu não sei, porque nunca fiz esse teste. E aí, menina, eu cheguei em casa, a gente jantou, arrumei a comidinha pro Vicente, lá a gente comeu tudo. Aí, a hora que a gente tava indo dormir, assim, se ajeitar pra dormir. Você lembrou? Aí ele falou assim, amor, você vai fazer o teste? Eu falei assim, é verdade, vou lá fazer. Pra ele parar de mexer o saco, você deve ter esse pensado. negócio, né? Gente, eu fiz aquele teste no domingo à noite, era no Dia dos Pais. E meu marido ganhou esse presentão de Dia dos Pais, que eu tava grávida do segundo filho. O Vicente tinha 7 meses. E aí eu chorei, eu peguei o Vicente no colo, eu chorei muito. Se eu não me engano, a minha mãe engravidou da minha irmã Dani quando eu tinha 4 ou 5 meses. Senhor. Foi um negócio assim. Muito perto. Porque amamentar não engravida. Quem amamenta não engravida. Porque, Era porque Mas, amamentação assim, é um não é porque a minha anticoncepcional. mãe não tinha essa informação, esse conhecimento. Naquela época lá, tipo, 28 anos atrás, 30 anos atrás, o anticoncepcional tinha uma dosagem de sei lá do que, gente, muito forte. Eu sei que era forte, minha mãe passava muito mal, como várias mulheres, e não tinha essa informação, ela não sabia, sabe? Hoje a gente tem muita informação. Tem. A gente tem muita informação, então eu acho que às vezes a nossa geração e as próximas não valorizam tanto isso, em relação a se prevenir, a como você engravida e tal, tudo relacionado a isso e a diversas outras coisas. Então eu vejo que às vezes as pessoas não têm noção que nessas épocas elas não tinham tanta informação, né? E, nossa, eu imagino que... Mas eu tinha informação, gente, eu sabia certinho que... Mas pra mim, que amamentar não engravidaria. Não engravidava. E aí engravidei da Esther, aí a Esther nasceu bem no começo da pandemia. Na segunda semana da pandemia, a Esther nasceu. A Esther entrou em sofrimento fetal. Ai. E aí a gente teve que fazer a cesárea de emergência. E aquilo foi muito difícil pra mim. Porque, aí eu fiquei, foi naquele comecinho, ninguém sabia o que fazer com essa pandemia, ninguém sabia o que era essa doença direito. Não podia ter ninguém, Não podia ter né? ninguém junto. E eu fui pra uma cesárea de emergência com uma neném em sofrimento e com medo de perder a minha neném. Nem o Alan podia entrar com você. Não, eu entrei, Ai, foi um horror, assim, eu não gosto muito de lembrar, sabe? Sim. Mas, assim, no fim, a hora que eu já tava lá, a hora que a Esther nasceu, que ela tava em cima de mim, o Alan entrou no centro Ai, que cirúrgico. bom. Tipo, ele até a doutora Carolina, que é minha médica, falou assim, quer cortar o cordão umbilical? Ele falou, quero. Nossa, Aí a ai, que pediatra bom. falou assim, quer que eu tire uma foto? Ele falou, não precisa. Foi tudo tão em cima da hora. Porque, assim, quando o Vicente nasceu, Ana, eu não tinha preparado... Vicente não, quando a Esther nasceu, eu não tinha arrumado a mala ainda. Ela tinha assim, quantos meses? Eu tinha completado 37 semanas naquele dia. É 8 meses? Dá 8 meses. E aí, com 37 semanas, a criança não é mais considerada prematura. Que bom, Mas, né? que Já bom. tava toda formadinha. Só que eu tinha feito a ultrassom, acho que 3 ou 4 dias antes. Na ultrassom, o médico da ultrassom não me falou que tava alguma coisa errada. Gente, não posso nem Isso foi na pensar. segunda-feira e eu só fui na minha médica na quinta. E porque Meu tinha Deus. acabado de começar a pandemia, a moça falou pra mim assim, lá no laboratório, que dia que você vai na médica? Eu falei, quinta-feira. Então, quinta-feira você passa aqui antes de ir e pega o resultado, porque daí você não precisa ficar saindo de casa. Eu falei, tá bom. Saí de casa, minha consulta era 5 horas da tarde, passei no laboratório, peguei o resultado, nem abri e levei pra médica. Não, eu não consigo entender como um profissional consegue, Aconteceu em comigo. relação à saúde, à vida da mãe e da criança fazer isso, porque no meu trabalho na Brigadeiros, que eu já contei também da empresa que eu tenho, gente, eu sou num nível de responsabilidade que quando alguma coisa dá errado, é tão assim, eu fico tão desesperada que eu imagino se eu fosse uma médica, uma enfermeira, Verdade. uma auxiliar vendo o médico fazer uma coisa dessa, porque a pessoa vai tendo conhecimento ali, então assim, é muito complicado. Mas, Maressa, eu tava até pensando aqui que a gente entrou bastante também no assunto de maternidade, da sua vida familiar, e talvez esse assunto seja um assunto legal pra gente continuar uma conversa.
sobre ele. Porque, gente, eu tô falando isso porque a Marissa tem um compromisso e eu também tenho um compromisso. Então, a gente tem que encerrar, né, Marissa, o podcast. Então, a gente vai ter que encerrar esse episódio. Mas eu pensei que pode ser um assunto que a gente pode trazer com um pouco mais de calma, num outro episódio. O que você acha? Eu tô dentro. Convidando aqui, ó, pra ela não ter como negar. Ao vivo não, porque é vivo gravado. não. Na gravação, mas eu vou ter provas. Eu aceito sim participar, adorei conversar. E nem chegamos muito na parte profissional. Não, exatamente, isso que eu tô pensando. Mas eu só tô atenta ao horário, Marissa, nem por mim, mas por você, porque o compromisso dela é ao vivo, ela não pode se atrasar. Eu tô bem preocupada com isso. Tá, eu tô bem tranquila, eu sou ansiosa, mas não, é que o papo tá muito gostoso, né? Então a gente não quer cortar, mas eu tô aqui. Depois a Marissa não vai estar lá ao vivo. E aí como que eu vou ficar? Depois. Porque, gente, a gente não entrou nesse assunto, mas eu também penso que pode ser um assunto pra nossa próxima conversa. A Marissa, ela é minha consultora na Ana Brigadeiros. A gente se conhece por conta desse vínculo profissional. E eu acho que é um assunto que a gente pode trazer também para quem trabalha nessa área de confeitaria. Então, a gente tem 2 assuntos, maternidade e consultoria para confeitaria. O que você acha? Eu acho super legal. Até a gente não chegou nesse ponto, né? Mas a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade, né? Ótimo. E, realmente, eu sou consultora da Ana. Da Ana Brigadeiros, nesse caso. Da Ana Brigadeiros, né? Consultora de alimentos da Ana Brigadeiros. E a gente pode, sim, conversar sobre maternidade, sobre consultoria de alimentos, sobre brigadeiros. A gente pode conversar sobre o que vocês quiserem. Então eu acho sobre que vai ficar marcado essa segunda ou terceira, né? Vamos ver como que vai evoluir, porque as duas aqui conversam bastante, né? Pois é, se deixar vai até meia-noite. Ai, Marissa, então, eu acho que a gente vai encerrar agora por isso, então. Mas eu quero te agradecer muito. E não te agradecer tanto, porque eu sei que você vai voltar pra gente continuar esse papo. E eu sempre preparo uma lembrancinha pra agradecer, porque é um projeto que eu tenho que não tem nada a ver com a Ana Brigadeiros, e eu nem tive tanto tempo de te explicar isso, mas assim, a Ana Podcast não tem nada a ver com a Ana Brigadeiros. A gente só usa o espaço da Ana Brigadeiros, então eu já tinha explicado que a gente usa o escritório da Ana Brigadeiros, e eu vou aproveitar também pra falar, gente, que se vocês tiverem escutado algum barulho, é porque a gente não tem isolamento acústico aqui, porque realmente é o escritório da Ana Brigadeiros. Então, qualquer barulho que vocês tenham escutado é por conta disso, tá? Mas, Marissa, eu vou te entregar, então, um presentinho que eu preparei. Esse tem a ver com a Ana Brigadeiros. Ai, não acredito, que delícia! Gente, amei! E esse aqui é pela sua participação no podcast. Posso abrir? Claro que pode, eu espero que você goste muito. Ai, vamos ver. Ai, vou rasgar a caixa. Pode rasgar, é sua, não tem problema nenhum. Ai, gente, que chique! Tem meu nome! Sim! Ai, que lindo! Ana Podcast. Nossa, Ana, eu amo. Amei. Eu vou tomar muito café nessa só não caneca. pode pôr no micro-ondas, tá? Tá. E na máquina de lavar louça? Porque eu acho que pode, eu vou perguntar, mas eu acho que pode. Só no... A engenheira de alimentos já tá procurando no rótulo. Procurando na embalagem. Ai, eu amei, linda. Você viu que gracinha? Amei. É só um agradecimento, então. E aí, esse papo, gente, vai ficar pendente, então, né? A gente vai ficar com a conversa pendente pra um outro momento a gente continuar nesses outros assuntos com mais tempo. Mas, Marissa, obrigada. Tem alguma coisa que eu também tô perguntando pra todo mundo... eu não sei se você assiste podcast, mas tem o Joel J, que eu adoro. E no final dos episódios, ele sempre pergunta assim, se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar. E eu quero, assim, me inspirando nele, né, te perguntar isso. Se tem algo que você deixaria. Alguma mensagem legal que você deixe pra quem tá assistindo. Ai, vamos ver. Tenho muitas mensagens aqui. Bom, eu acho que eu falo olhando pra câmera essa mensagem. Ser. Bom, eu acho que uma mensagem que parece que é um pouco clichê, que todo mundo fala, mas que a gente precisa falar, é que a gente não consegue chegar em lugar nenhum se a gente não trabalhar duro, se a gente não se dedicar, se a gente não colocar muito da nossa vida nesse projeto. Não tem como a gente também não pode comparar o nosso capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Porque às vezes a gente vê um profissional, às vezes a gente se espelha nele e fala, nossa, que legal, ele tá lá, mas eu ainda tô aqui. E a gente não sabe quanta coisa esse profissional passou até chegar onde ele tá hoje. E com certeza isso vem de muita dedicação, de abrir mão de muitas coisas, às vezes momentos com a família, momentos de lazer, de descanso, pra chegar onde chegou. Então nada vem fácil e nada vem de mão beijada pra ninguém, a gente tem que se esforçar. Acho que é isso. Verdade, eu
super concordo. E Marissa, por mais que a gente não entrou tão profundamente na sua parte profissional, se alguém quiser conhecer mais do seu trabalho, sobre o que você faz, como que as pessoas te acham? Você pode deixar seu Instagram, de repente? Posso. Então, eu sou engenheira de alimentos e sou consultora na área. E no meu trabalho, eu trago soluções para empresas de alimento de modo geral. No entanto, eu tenho um Instagram que eu uso para levar conhecimento para confeiteiras, especialmente. Claro que qualquer pessoa que empreende com alimentos consegue aproveitar muito o conteúdo que tem por lá. E eu falo que eu dou consultoria grátis todos os dias nos stories. Então, eu dou dica para precificação, para você fazer propaganda dos seus produtos, para você fidelizar cliente, padronizar os produtos que você vende. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, é o @Maressa Consultoria. Beleza. Bom, Ai, Marissa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu já tô esperando o próximo, então eu já amei. ficou combinado. Eu vou falar pra vocês, eu tava morrendo de vergonha, ansiosa, não sabia o que viria, Super mas tem adorei aptidão essa com conversa. as câmeras, super tem aptidão. Já tava falando, olhando pras câmeras, nem olhando pra mim. Você viu? É muito artista. Sim, muito Instagram. Não, é muito Ai, produtora de conteúdo. Verdade, muita produção de conteúdo pra ter essa desenvoltura toda. Ana, obrigada. Ai, Marissa, mas obrigada. Eu que agradeço, foi muito gostoso, amei Que muito. bom. E acho Até a que é isso. próxima. Até.